Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos para o passo a passo deste biquíni maravilhoso. Bom, nós vamos utilizar lycra, uma tesoura, linha para crochê. Essa aqui é 7742 Bella Fashion. Vamos precisar de molde. Esse é o molde P. Esse é o M, todos têm a numeração, para você estar tirando a medida e fazendo. E esse é o G. E eu sempre deixo logo 1 centímetro de margem de costura, tá, gente? Esses são os moldes. Vamos precisar de um fio de nylon. Vamos precisar de alfinete, agulha para crochê. Vou utilizar essa, 2,5. E essa aqui também, ela é 1,25. Fita métrica, agulha e linha para costura e retalhos de lycra. Vou posicionar aqui o meu molde e vou cortar. Agora vamos cortar o outro lado, que ele vai ser dupla face, né? Vou cortar aqui e já volto com vocês. Agora nós vamos fazer a costura. Coloquei direito com direito, né? E agora nós vamos iniciar nossa costura. Quem não tem máquina de costurar, pode costurar na mão normalmente, que vai dar certo. Aí vamos costurando assim, pontinho por pontinho, tá? Como eu tenho uma máquina de costura aqui, eu vou fazer o meu na máquina, mas se você não tiver, você pode estar fazendo assim como eu estou ensinando, na mão mesmo, tá? Pode fazer que dá super certo também. E vamos costurar aqui por toda a nossa volta, tá? O meu eu vou costurar aqui na minha máquina e já volto aqui com vocês. Terminei aqui minha costura, ficou assim. Aí eu deixo aqui um espacinho para poder desvirar. Eu dou um retrocesso para poder prender. Aí eu venho com a tesoura e vou abrir para poder desvirar, tá? Aí com a linha que sobrou, eu venho, corto o excesso. Aí eu venho agora acertando as beiradinhas, corto os cantinhos e venho acertando assim com a tesoura, para poder ficar bem bonitinho quando a gente virar e vir fazer o caseado. Eu vou acertar aqui o meu e já volto com vocês.
Bom, agora nós vamos iniciar o nosso caseado. Eu vou pegar aqui bem próximo o cantinho e vou fazer um furo. Puxo a minha linha para frente e vou fazer um ponto baixíssimo para prender. Faço 2 correntinhas, né? Mais ou menos com 1 centímetro, furo novamente. Puxo a minha linha, faço um ponto baixíssimo, faço agora 2 correntinhas e furo novamente, mais ou menos com 1 centímetro, né? De espaço. E vamos fazer assim por toda a nossa volta. 2 correntinhas, mais ou menos 1 centímetro de espaço. Puxo e fecho com um ponto baixíssimo. E vou fazer assim por toda a nossa volta, até chegar no cantinho lá. Eu volto aqui com vocês, tá? Bom, cheguei aqui no meu cantinho. Vou fazer 2 correntinhas. Vou fazer um furo. Vou puxar o meu fio. Eu vou fazer novamente 2 correntinhas. E vou no mesmo furo. E vou puxar o meu fio. E vou fechar com ponta baixíssima. Novamente, 2 correntinhas. Vou no mesmo furo. Vou introduzir a minha agulha no mesmo buraquinho, tá, gente? Vou puxar e fazer novamente 2 correntinhas. 2 correntinhas e vou novamente no mesmo furo, tá, gente? Assim, fechando o nosso bicozinho. Novamente 2 correntinhas e vou continuar fazendo 1 centímetro de espaço, ficando assim o nosso bico. Dou uma ajeitada para ficar bonitinho, né? E continuo a fazer. Olha como fica o nosso caseado. Fica bem bonitinho. E vamos fazer por toda a nossa volta, tá, gente? Bom, cheguei aqui no final. Vou fazer 2 correntinhas. E vou fechar com um ponto baixíssimo. E ficou assim o nosso caseado. Fica muito bonitinho. Agora nós vamos trocar a nossa agulha para dar continuidade. Agora vamos fazer assim. Vamos fazer meio ponto alto em cada espacinho desse. Vou fazer 2 correntinhas, laço a agulha e faço meio ponto alto. Vou para o próximo espaço e faço mais 2 meios pontos altos. Laço a agulha, vou para o outro espaço e faço 2 meios pontos baixos, alto, né? E vou fazer assim por toda a nossa volta, tá, gente? Quando chegar ali no cantinho, eu volto aqui com vocês. Bom, cheguei aqui no cantinho, nós vamos fazer 2 meios pontos altos. Sem nenhuma correntinha, tá, gente? Pode ir seguindo direto, fazendo os meios pontos altos, tá? 2 em cada espacinho. Ficando assim a nossa curvinha.
E vamos continuar fazendo até o final. 2 meios pontos altos. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final. Eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no comecinho. E agora, vamos cortar o nosso fio. Vou fazer aqui o meu arremate. Vou colocar a cordinha por trás, a argolinha, puxar. E depois eu vou escondendo por aqui. E vou dar um nozinho aqui, aproveitar que tem a outra pontinha. Eu gosto de fazer assim, porque fica bem visível. Aí eu dou um nozinho e vou escondendo. Aí eu vou dar agora um nozinho, não vou apertar muito. Vou dar o segundo e já vou apertar mais um pouco. Aí eu vou passando esse fio aqui por dentro para esconder o fio. Aí puxo, dou uma puxadinha. Aí depois a gente vai cortar esse fio. E assim ficou um lado do nosso peito. Vamos dar início agora a este lado. Já iniciei aqui o meu trabalho. E vamos fazer igual ao outro lado. 2 correntinhas. Mais ou menos 1 centímetro de espaço. E vamos fazendo o nosso caseado. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Já iniciei aqui os meus meios pontos altos, né? Eu vou fazer até chegar no cantinho para me mostrar para vocês como que vamos fazer a emenda dos peitos. Vou fazendo até chegar no cantinho. Bom, já cheguei agora no cantinho. Vou fazer só mais esse meio ponto alto. E agora, nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, nós vamos pegar o nosso outro lado, né? Temos que ver qual é a parte de cima, né? E vou pregar aqui. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos voltar fazendo um ponto baixíssimo para cada pontinho, um ponto baixo, né? Para cada pontinho de base que a gente fez. E vamos voltar para dar continuidade nos nossos meios pontos altos. E vamos fazer isso por toda a nossa volta. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês, tá? Cheguei aqui ao final. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio.
E assim ficou a nossa emenda. Agora nós vamos dar início ao nosso esqueleto. Coloquei aqui 2 alfinetes, né, para mim poder saber qual é a parte de cima, tá? Vamos dar início agora ao nosso esqueleto. Bom, vamos fazer aqui, né, 100 correntinhas. Eu vou fazer aqui as minhas 100 e já volto com vocês, tá, gente? Bom, terminei aqui as minhas 100 correntinhas, vou pegar o outro lado e vou fechar com um ponto baixíssimo. Tem que deixar sempre retinha, tá, gente? Ela não pode virar. Fechei aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar o nosso fio. E vou fazer o nosso arremate, tá, gente? Vou cortar, esconder. Pego uma agulha mais fina, né? E vou dando os pontinhos aqui e escondendo o nosso fio. Vou prendendo, né, na verdade. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Terminei. Fizemos aqui a nossa parte de baixo, né? E agora nós vamos fazer os nossos quadradinhos. Vamos começar por aqui, pela parte de baixo, tá, gente? Aí, agora nós vamos contar aqui 40 correntinhas, tá, gente? E vamos marcar com fio da cor diferente, tá? Bem aqui. E vou colocar um fio. Agora, vamos fazer do outro lado. Essa parte que fica embaixo do sovaco, tá, gente? Eu vou contar aqui novamente também 40 correntinhas. E vou introduzir o nosso marcador, né? Que é um fio diferente. Quem tiver marcador pode estar usando o marcador, né? Pronto. E ficou assim. Aqui a gente vai prender a outra alça, tá, gente? Que é pra gente não se perder. Eu gosto de colocar o fio. Tá? Agora vamos fazer aqui a nossa alça. Eu vou prender bem aqui no meio o nosso fio. E vamos fazer aqui 80 correntinhas, tá, gente? Eu vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês, tá? Terminei aqui. Agora, ela tem que estar retinha, tá, gente? Vamos prender aqui onde fizemos a nossa marcação. Também tem que estar direitinho o fio para não ficar enrolando. Nós vamos prender, tá, gente? Eu vou tirar aqui o meu fio. E vou introduzir a agulha dentro do meu ponto. E vou fazer um ponto baixíssimo, tá, gente? Agora eu vou cortar o meu fio. Depois nós vamos esconder, tá, gente? Todas essas pontinhas, tá? Eu deixo um pouquinho grande o fio para poder estar fazendo o arremate. Agora vamos fazer no outro lado. Já fiz aqui o meu outro lado também, tá, gente? Agora vamos dar início ao nosso quadradinho, tá? Eu vou introduzir o meu fio aqui na pontinha.
e vou fazer um ponto alto, 4 correntinhas e um ponto de separação, tá, gente? Aí vou pular aqui um ponto de base, vou fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base e um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base e no próximo um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base e no próximo um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base e um ponto alto. E vou fazer assim por toda a minha volta, tá, gente? Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Bom, cheguei aqui no meio, nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um ponto alto, bem no meio, né? Que a gente fez 5 pontos aí. E vamos fazer um ponto alto já pegando o nosso outro peito. Ficando assim, aqui no meio. E vamos fazer um ponto alto, uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um de base, no próximo um ponto alto. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês quando chegar aqui na nossa correntinha, tá, gente? Bom, cheguei aqui nas minhas correntinhas e vou dar continuidade. Vou pular uma correntinha de base e no próximo um ponto alto. Pulo uma correntinha de base e no próximo um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo uma correntinha de base, no próximo um ponto alto. E vou fazer assim por toda a nossa volta, tá, gente? Até chegar no outro lado, até aqui, olha. Quando chegar aqui no encontro, eu volto com vocês, tá? Cheguei aqui ao final, vou fazer uma correntinha e vou contar 3 correntinhas e fechar com um ponto baixíssimo. Agora vou fazer novamente 4 correntinhas. Agora vou fazer igual como eu fiz aqui embaixo, uma correntinha e faço um ponto alto em cima de cada ponto alto, uma correntinha e ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês com a minha volta já pronta, tá, gente? Bom, cheguei aqui no final, já fiz a minha correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. E ficou assim. Agora eu vou cortar o meu fio, fazer o arremate, tá, gente? Depois a gente faz. E ficou assim, essa é a parte de baixo. Agora vamos fazer as alças. Eu gosto de começar aqui pela parte do cantinho, tá, gente? Eu vou introduzir a minha agulha aqui no cantinho e vou fazer 4 correntinhas. 2, 3, 4. Vou pular um de base. No próximo, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Vou fazer assim até chegar no cantinho. Depois a gente vai esconder, tá, gente, esses fiozinhos, tá? Vou fazer o meu até chegar aqui e já volto com vocês para mostrar. Bom, já fiz, cheguei aqui no cantinho. Não vou fazer nenhuma correntinha e já vou direto para as nossas correntinhas, tá, gente? Não fiz nenhuma correntinha aqui. Agora sim, uma correntinha, pulo um de base e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e um ponto alto, tá? Eu vou fazer aqui
o meu até chegar aqui no final e já volto com vocês, tá, gente? Uma correntinha, pulo uma e faço um ponto alto, tá? Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Bom, cheguei aqui no final, vou fazer uma correntinha e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? E ficou assim. Vou cortar o meu fio. Olha como tá ficando. Bom, assim ficou a nossa alça. Já fiz aqui o outro lado. Agora nós vamos fazer aqui no meio, tá, gente? Eu vou começar aqui pela parte das costas. Depois nós vamos esconder esse fio, tá, gente? Não se preocupem. Vamos fazer o nosso arremate. Eu vou começar aqui, entre os meios, né? Eu vou introduzir a minha agulha. E vou fazer aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. E vou fazer aqui ponto sobre ponto, tá, gente? Uma correntinha. E vou fazer em cima do meu ponto alto. Um ponto alto. Uma correntinha de espaço em cima do meu ponto alto. Um ponto alto. E vou fazer assim por toda a nossa volta, tá, gente? Até chegar aqui no meio, eu volto com vocês para mostrar como vamos fazer, tá? Bom, cheguei aqui no nosso meio, não vou fazer correntinha nenhuma na agulha. Só vou laçar e venho aqui no cantinho, faço um ponto alto. Laço novamente a agulha, vou bem no meio e vou fazer um ponto alto. Laço novamente a agulha, vou no cantinho e faço um ponto alto. Laço novamente a agulha, pulo um de base e faço um ponto alto. Ficando assim o nosso meio, tá, gente? Não faço correntinha entre os meios. Agora sim. Faço uma correntinha, pulo um de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e um ponto alto. Uma correntinha, pulo um de base e faço um ponto alto. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês, tá? Bom, cheguei aqui no final. Vou fazer uma correntinha. E vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui o meu fio. E agora eu vou fazer o arremate em todos os fios que ficaram, tá, gente? Eu já vou deixar tudo arrematado. Eu vou fazer aqui o meu e já volto com vocês, tá? Agora nós vamos pegar o nosso retalho da nossa lycra e vamos cortar mais ou menos com 4 centímetros. Vamos fazer uma tira. Vou pegar aqui minha tesoura e vou cortando mais ou menos com 4 centímetros para a gente poder fazer a nossa tira para o nosso biquíni. Aí vou cortando. Quando chegar no final, nós vamos dar uma esticada no fio para que ele fique assim enroladinho, tá, gente? Nós vamos esticar quando terminar. Eu vou cortar aqui o meu e já volto com vocês. Bom, já cortei aqui todas as minhas tiras. Agora nós vamos dar início para colocar a nossa tira. Eu vou colocar aqui e vamos fazer assim. Vamos passar um por cima e um por baixo. Passa um por cima e um por baixo. Aí vai ficando assim, tá, gente? Essa tira eu cortei com 60 centímetros.
Aí vou passando por baixo e um por cima. Passa um por baixo e um por cima, tá, gente? Essa é a parte de baixo do nosso biquíni. Eu coloquei também aqui a rosa. Cortei, agora nós vamos costurar. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu costuro aqui essa parte, tá, gente? Eu puxo um pouco, né? Aí coloco uma sobre a outra e enrolo dentro, como se elas ficassem só em uma. Eu vou enrolar aqui assim pra dentro. Aí enrolo também a parte de baixo. Coloco assim por cima. Enrolo pra baixo. Agora eu vou pegar a minha agulha com o fio de nylon e vou costurar. Eu coloco assim por dentro e puxo. Aí vou deixar um pedacinho do fio pra gente dar um nozinho depois, tá? Aí faço um pontinho. Gente, não tá dando pra ver essa parte aí, mas vocês vão costurando assim. Passa um pontinho. Eu vou mostrar como é que fica. Fiz um pontinho, ó. Aí vou para o outro lado. Coloco pra dentro. E vou dar um outro pontinho. Pra poder ficar bem preso, tá, gente? Assim, ó. Tem que atravessar do outro lado. Puxo. Ó, ficando assim. Só um pontinho mesmo, tá, gente? Aí vou dar outro pontinho. Aí, pra ele sair no meio. Agora, nós vamos cortar o fio. E vou dar um nó. Vou dar bastante nozinho pra ficar bem preso, bem firme, tá, gente? Pro fio de nylon não soltar. Pode puxar bem, apertar bem pra não soltar, tá, gente? Pode puxar. E assim fica bem preso, bem seguro, tá? Aí depois eu vou e corto bem na beirinha. Ficando assim, tá, gente? A nossa costura, ó. Deu pra ver como ficou costuradinho? Ó. Ficou bem costuradinho. Depois a gente vem e ajeita. Tá, gente? Ficou assim, tá? Eu vou fazer aqui nesse. Pra ficar bem escondidinho. Olha como ficou bem escondidinho, tá, gente? Fica bem bonitinho mesmo, tá? Fica um acabamento bem bonito. Cortei aqui a minha alça, 65 centímetros. E vou colocando aqui também pra seguir a mesma sequência, tá, gente? Ó. Aí coloco por baixo, por cima, pra poder ficar assim, tá, gente? Na mesma sequência, tá? Eu vou fazer aqui as minhas alças e já volto com vocês com elas prontas, tá, gente? Bom, terminei aqui a minha alça, já costurei 65 centímetros na alça. Aqui no meio, gente, eu coloquei 85 centímetros, tá? Não mostrei para não ficar muito grande o vídeo. Mas eu coloquei 85 centímetros e ficou assim o nosso biquíni, tá? Obrigada por ter assistido a nossa videoaula.
Fiquem todos com Deus e um grande beijo.